Oi, gente. Depois de ontem o Mandetta ter detonado o Bolsonaro por negacionismo científico, agora o ex-ministro Nelson Tait, né, se é assim que pronuncia o sobrenome dele, eu tenho às vezes dificuldades com esse tipo de sobrenome, não é? Resolveu, está depondo também na CPI da Covid e disse que faltou autonomia e que a insistência do Bolsonaro pelo uso da cloroquina foi a gota d'água, né? Porque já existem estudos científicos, e é bom sempre lembrar isso, que provam incontestavelmente que a cloroquina não é, assim como a ivermectina, não são adequados para combater o Covid e não são tratamento precoce. Esse negócio de tratamento precoce é uma falácia, é uma mentira. Né? Isso já foi provado cientificamente, já tem estudos. Antes existia dúvida, né? Agora já existem estudos que indicam que não serve para isso, que são medicamentos que servem para outras coisas, mas não para a Covid, né? Gostaria de lembrar a vocês que o link para o curso está no comentário fixado. Às vezes as pessoas pedem o link para mim. Eu gostaria de ter acesso ao link. É só ir no comentário fixado. No primeiro link ali do comentário fixado, você tem acesso ao link para se inscrever no meu curso introdutório sobre a obra de Marx. E vocês podem também, eu gostaria que vocês fizessem isso, se vocês puderem, divulgar em suas redes, divulgar em seus espaços. Vocês estariam ajudando bastante o canal ao fazer essa divulgação dessa iniciativa que é muito importante para mim. Pois bem, como eu disse, né, o Mandetta falou que o desprezo do Bolsonaro pela ciência é uma coisa absurda, né? O depoimento do Eduardo Pazuello foi adiado para o dia 19, depois que o general informar que teve contato com coronéis que têm Covid, né? E agora o Tade tá falando. E ele vai detonando o Bolsonaro em cada segmento, né? Primeiro ele disse que a teoria da imunidade de rebanho para vencer a pandemia é um erro, né? E essa ideia de permitir aglomeração, além de matar um monte de gente, né, que seria por si só já um absurdo, né? Ela é um erro. O ex-ministro afirmou que a imunidade do coronavírus se adquire através de vacinação e que é errada a teoria de imunidade de rebanho, que prevê a imunidade se adquire quando expressiva parte da população tiver sido infectada. Imunidade de rebanho é um erro. Imunidade contra o coronavírus você vai ter através da vacina e não de pessoas infectadas. Imunidade através de infecções é um erro. Ele disse que é um erro, mas ele não explicou, né, detalhadamente por quê. Né? É, os senadores estão trabalhando com a hipótese que o governo Bolsonaro apostou nessa teoria da imunidade de rebanho. Né? Isso nunca foi discutido, nunca foi colocado, isso eu posso garantir. O Tati está dizendo que ele, no Ministério da Saúde, nunca estava defendendo isso, né? Mas aparentemente o Bolsonaro trabalha com uma perspectiva que ignora muitas vezes certos ministérios, né? Por que é um erro? Não só pela perda de vidas, o que por si só já deveria, enfim, impedir qualquer tipo de defesa disso daí. Mas, inclusive, do ponto de vista imunológico, quando boa parte da população pega o vírus tem mais chance de mutar, de passar por mutações e passar para cepas que são mais perigosas, mais infecciosas e que vão ser mais difíceis de serem combatidas. Então, além de levar à morte de muitas pessoas, especialmente os idosos e aqueles com é, circunstâncias, digamos assim, de risco, né? Muita obesidade, outros problemas que tornam o vírus mais letal, além de matar essas pessoas, embora não só elas, porque as novas cepas nós estamos vendo estão matando gente, inclusive jovem, e pessoas que não têm condições de risco para o Covid, não é? Além disso, essas novas cepas se tornam muito perigosas e podem ameaçar a população, a humanidade e até outros países, né? Tati afirma que os médicos que prescrevem hidroxicloroquina estão errando. Ele afirmou que os médicos que recomendam hidroxicloroquina para pacientes infectados estão escrevendo prescrições inadequadas. Tati foi perguntado por senadores se isso configuraria um crime ou um deslize ético. Disse que não teria competência para analisar a parte criminal, mas reforçou, por outro lado, que esses profissionais estariam cometendo erros. O que parece que é uma resposta que existe, sim, um deslize ético grave. E aí é óbvio, se já existem estudos mostrando que
que esse medicamento não serve para a Covid, prescrever esse tipo de medicamento diante da existência dos estudos, sai da alçada da autonomia dos médicos. Porque aí o médico ele está contrariando o conhecimento científico acumulado. Né? Quando existiam dúvidas, alguns médicos poderiam acreditar que em determinados casos, especialmente os casos mais graves, valeria a pena arriscar. Aí é uma coisa que você entra num debate ético sobre a medicina que, enfim, poderia ser possível defender. Embora eu não concorde, mas eu entendo que seria defensável dentro daquele contexto. Né? Os médicos poderiam se defender. Nós não estamos mais nesse contexto. Esse contexto, que foi um contexto de um determinado momento da pandemia, que existiu, ele não existe mais. E não existe mais já há um bom tempo, já tem um tempo considerável que esse contexto inexiste. Então não é mais defensável isso, né? Em relação à parte ética, essas pessoas acreditam no que estão fazendo, mas a minha impressão é que a prescrição é inadequada. Na minha opinião, seria mais uma questão em relação à competência do que uma coisa criminal. Questionar a competência dos médicos. Né? Em seguida, foi questionado em específico sobre um caso de um profissional que recomendou a inalação de hidroxicloroquina, e aí ele disse, ela fez uma coisa errada, respondeu. Né? Para Renan, a falta de autonomia de Tati quando ministro é ponto relevante em depoimento. Né? O senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, avalia como pontos relevantes no depoimento do ex-ministro o reconhecimento de que ele não tinha autonomia e liderança indispensáveis ao cargo. A recomendação do uso da cloroquina foi a gota d'água para a demissão, porque não havia evidência da eficácia, disse Renan. Tait reforçou respondendo ao relator e reforçou a Randolph, que houve, olha só, ele afirma a existência de interferência, que houve interferências do presidente para expandir o uso da cloroquina e que saiu porque tem compromisso com a própria biografia, disse Tait. O relator também destacou que a fala de Tait sobre a falta de qualificação de Pazuello para ocupar o cargo de ministro, né? Na opinião do ministro, seria mais adequado o conhecimento maior sobre gestão de saúde. E aí eu diria o seguinte, nesse momento nós precisamos de um epidemiologista, de um virologista, de um infectologista. Nós precisamos de alguém da vigilância sanitária. Nós precisamos de um especialista em epidemias, em pandemias. No Ministério da Saúde, seria o mais lógico pegar talvez um dos maiores especialistas nessa área e colocar como ministro. Né? Seria o mais lógico. Né? Teve um bate-boca lá na CPI, né? E depois a CPI foi retomada após protesto pela bancada feminina. Né? Isso eu não vou entrar em detalhes. E o Tait afirma que a sequência de falas de Bolsonaro determinaram sua saída. Né? Em depoimento à CPI da Covid, o ex-ministro da Saúde, Nelson Tait, afirmou que a sequência de falas foram fundamentais para ele pedir demissão. Naquela semana, teve a fala do presidente na saída da Alvorada, quando ele disse que o ministro tem que estar afinado e cita o meu nome especificamente. Na véspera, teve uma reunião com empresários em que ele fala que o medicamento iria ser expandido, a hidroxicloroquina. À noite, teve uma live e aí no dia seguinte eu peço a minha exoneração. Tait afirma que Pazuello foi indicado pelo presidente, mas que a decisão final foi dele próprio. Né? Afirmou que a indicação do general Pazuello para se tornar secretário da pasta, mas que a decisão final pela nomeação foi dele. Eu parei para pensar após a indicação, conversei com ele e ouvi o que ele tinha para falar. Me pareceu naquele momento que eu precisava ter uma agilidade muito grande na distribuição. Me pareceu que ele poderia atuar bem nessa área, né? Logística. Né? Eu decidi depois de falar com ele. Não foi porque o presidente sugeriu. E aí por aí vai. E a CPI está continuando. Né? Bem, tá na cara que a CPI vai desgastar muito o Bolsonaro. E vão ter muitas notícias. Mas eu tenho dúvidas, gente, se de fato os bolsonaristas mais convictos vão levar em conta qualquer coisa que sair da CPI. A sensação que eu tenho é que nós já chegamos a um ponto de quebra de um percentual significativo da população brasileira que está sendo municiada por WhatsApp, né, de direita, e canais de direita, de extrema direita, e eles não mais estão ouvindo nenhuma dessas evidências e continuam utilizando hidroxicloroquina, mesmo quando ex-ministros do próprio governo Bolsonaro dizem que isso não tem fundamentação. Mesmo quando saem estudos científicos, nada disso está sendo ouvido ou levado em conta. Então, eu acredito que vai haver um desgaste, sim, no Bolsonaro e perda de popularidade,
mas eu tenho dúvida se vai ser tão grande quanto muitos acreditam, muitos gostariam, por causa desse isolamento ideológico que os bolsonaristas estão vivendo, né? Estão tendo um isolamento que eu acho que dificulta muito imaginar que vai haver uma gigantesca alteração. Mas vamos torcer para que os desgastes continuem, porque a realidade impõe que eles assim o sejam, né? Que eles levem a esses desgastes e que eles levem a, quem sabe, e assim eu torço, ao impeachment ou interdição do Bolsonaro, que já cometeu crimes mais do que suficientes para só ficar nas aglomerações, mas tem muitos outros, que justificariam a sua saída da presidência. E toda vez que eu falo nas aglomerações, tem alguns bolsonaristas que questionam. Teve um agora que disse que o Covid só passa em ambiente fechado, em ambiente aberto, sem máscara, não teria problema. Eu não sei de onde as pessoas tiram essas mentiras. Não deve ser dos grupos de WhatsApp dos canais bolsonaristas que mentem o tempo todo, né? Sim, existem provas incontroversas, inquestionáveis, que aglomerações de pessoas geram transmissão do Covid e aglomerações sem máscara geram muita transmissão de Covid. Portanto, o Bolsonaro, ao realizar essas aglomerações, contribuiu com a disseminação do vírus. Isso não é uma opinião, é um fato, né? Enfim, eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.